como é segunda-feira, eu começo o programa com o nosso quadro de Amor Exigente. Um quadro que eu amo muito, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. São reuniões semanais, 2 horinhas, atualmente online. E aí você pode participar de qualquer lugar do planeta. E, gente, é tanta transformação, tanta coisa boa que Amor Exigente tem trazido para as famílias. E olha, hoje a gente continua um assunto que foi falado na semana passada, que é como fazer da sua casa uma comunidade terapêutica. E eu tenho aqui o diretor de grupos de Amor Exigente, que é o Luiz Fernando Calduro, e também o terapeuta ocupacional Ronaldo Guilherme, que vai entrar via Skype. Tá certo, Luiz Fernando? Tá certíssimo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, muito Cláudia. Obrigada por estar Cada aqui. vez melhor? Cada vez melhor. Muito você bom. Pode sentar desse ladinho. Sim. E eu desse. Rose, você tá... Ah, você tá querendo que eu tome água, Rose? A Rose tá assim, ó. Tá bom. Eu fiquei com a boca seca mesmo. A garganta colou. Pois é, enquanto você descola a sua garganta, vou comentar a respeito da palavra do dia sua e a respeito do evangelho de ontem, que era a parábola do semeador. E eu fiquei pensando ontem a respeito do amor exigente ser também uma semente maravilhosa e que está aí para ser cultivada nos nossos corações. E nós temos que ser um bom solo, ou seja, nós temos que acolher o amor exigente e vivenciar os programas. E a partir daí ele vai frutificar dentro de nós, nós ficaremos cada vez melhor e poderemos fazer a responsabilidade social, ou seja, abrir caminho para que outras pessoas ganhem esta semente nos seus corações. Eu fiz essa analogia. Perfeito. E é muito bom, porque eu amo o amor exigente e o amor exigente ama você, Cláudia. Aí eu amo a turma toda, a família toda de Amor Exigente, viu? Muito obrigada pelo carinho de vocês e vamos aprender juntos. Eu ia te perguntar se você está percebendo que a gente está com um clima tão seco, né, aqui em São Paulo? Está, mas meus amigos de Amor Exigente de Porto Alegre dizem que está chovendo muito lá. É mesmo? Então nós que aguardemos, porque a chuva vai chegar no Sudeste também. Bom, e de toda forma, independente de clima seco ou úmido, beba água, viu, gente? Não pode esquecer, principalmente a turma mais velha, que você sabe que com a idade a gente vai sentindo menos sede, né, Luiz Fernando? Eu sei, Cláudia, por experiência própria. Você ainda é um menino, Luiz Fernando, não é, gente? Mas beba água, pelo menos ali cerca de 2 litros de água por dia. Agora é o seguinte, na semana passada a gente conversou com a esposa do Ronaldo, Ana Luísa. Que é a Ana Luísa. E hoje o Ronaldo que vai conversar com a gente. E o tema foi maravilhoso, que é como transformar o nosso lar numa comunidade terapêutica, que é o que a gente realmente precisa, tá? E principalmente nesse momento em que a casa tá toda ali muito mais juntinha, né? As pessoas estão mais em casa. Então vamos conversar com ele via Skype? Vamos sim. Olá, nosso amigo. Bem-vindo. Já está lá. Bem-vindo, Ronaldo Guilherme. Como vai você? Cada vez melhor. Que bom. Obrigado. Eu estou muito contente de te receber aqui, viu? Obrigada. Eu que estou muito honrado. Obrigado. Bom, na semana passada a gente aprendeu com a sua esposa que é possível ter uma comunidade terapêutica dentro de casa, né? E eu queria te ouvir em relação a isso. É possível mesmo? Funciona? Certo. Com algumas limitações, mas sim, é possível, né? Principalmente se nós formos considerar os princípios, os fundamentos da comunidade terapêutica. Na realidade, é até muito interessante porque, conceitualmente, nós dizemos que a comunidade terapêutica ela é um ambiente residencial, provisório. Mas se ela é um ambiente residencial, então o que se pretende é uma reprodução do ambiente que nós acreditamos ser mais adequado para o desenvolvimento saudável das pessoas. A gente vai precisar de compreender e aprofundar um pouquinho, né, nesta reflexão, porque se a comunidade terapêutica ela parte de um princípio, que é o princípio residencial, e aí a gente não poderia entender apenas como o ambiente físico, né, mas o ambiente familiar, o ambiente que é mais propício para o crescimento das pessoas, para a formação pessoal, aí nós deveríamos nos perguntar, bom, se a comunidade terapêutica, ela, vamos colocar de maneira simples, procura imitar o ambiente familiar, por que então que o ambiente familiar precisa da comunidade terapêutica? E, ainda mais, depois que a pessoa esteve lá neste ambiente, que imita o residencial, o familiar, de maneira provisória por algum tempo, quando esta pessoa retorna então à família,
o que esta família ela tem que aprender com esta experiência, né? Então, é muito importante a gente aprofundar um pouquinho nesta, vamos dizer assim, contradição, né? Porque nós deveríamos pensar no contrário, ou seja, as pessoas que estão com a ruptura dos vínculos com a família, estas pessoas então precisariam das famílias para que elas pudessem se reabilitar. Mas a pessoa que está com um vínculo na família, ela precisar de um outro ambiente que está ali reproduzindo, entre aspas, de maneira artificial a família, e eu ponho entre aspas porque o ser artificial não é ser uma inverdade, ser uma mentira. É um ambiente estruturado, com características próprias e com uma intenção especializada, né, técnica, com uma expertise, com um profissionalismo, né? Mas nós precisamos de compreender isso. O que tem na família que a comunidade terapêutica pega? Aí a gente podia, né, nós podemos aqui até recorrer à própria lei. Hoje é muito bacana, porque desde o ano passado a gente está com, na minha maneira de entender, com um aprimoramento do arcabouço legal que trata das questões de álcool e droga, muito bacana. E a nossa lei, ela fala, inclusive, do modo de atenção que é das comunidades terapêuticas, né? Chamadas lá na lei de comunidade terapêutica acolhedora, que é até uma redundância, porque se é comunidade terapêutica já é acolhedora, né? Porque ela faz o acolhimento, e faz o acolhimento num modo de vivência, e este modo de vivência ele tem que ser uma ferramenta, tem que ser um instrumento para que a pessoa alcance a saúde, se reabilite ou que continue, né, na sua formação pessoal. E aí, lá na descrição, vamos dizer assim, dos pressupostos, né, do que é que tem que existir impreterivelmente, aí nós estamos falando de lei constitucional, né? Assim, tem direito assim, a espernear ou não fazer comunidade terapêutica. Mas se vai fazer comunidade terapêutica, primeira coisa que a pessoa tem que olhar, se eles põem lá, são 6 questões só. A primeira é abstinência, ou seja, o projeto, a intencionalidade é a partir da abstinência. E isso daí não é por causa de moralismo, não é por causa do não pode usar, não. É porque as pessoas estão enfrentando, já em última instância, né, pessoas que têm um transtorno mental e comportamental decorrente do uso de substâncias psicoativas. Ou seja, é o uso daquela substância que provocou um transtorno. Então é o óbvio, né? Nós não podemos dar continuidade a uma ajuda com o uso de coisas químicas que alteram a consciência e que podem levar a um transtorno, a um adoecimento. Então, a família, ela precisa sim refletir de maneira corajosa, aqueles que têm as pessoas que hoje sofrem por causa do álcool e da droga, qual que é o modo que ela está organizada para lidar com o uso de coisas químicas, como a bebida, como os medicamentos psicotrópicos, aquela farmacinha do não consigo dormir, vai fazer dormir, as festas regadas a muitas bebidas alcoólicas. A família precisa sim refletir sobre isso. Qual é o papel que esta família, enquanto um ambiente acolhedor, um ambiente familiar, o ambiente que pretende e quer a evolução de uma pessoa, e uma pessoa que sofre uma contingência por causa da dependência, né? Como é que a família está organizada? A pessoa vai para uma comunidade, fica lá 9 meses, ela volta e a família às vezes recebe fazendo uma festa regada a muita bebida alcoólica. A família precisa de se informar, ela precisa de aprender, ela precisa de compreender o que é este propósito da abstinência. Não é um moralismo ou uma imposição que eu tenho que colocar na outra pessoa. Eu preciso de entender o para quê desta abstinência, para ajudar inclusive o dependente a também entender isto, a também ele se responsabilizar por isso e ele ser o principal, o protagonista na luta para a abstinência. Uma escolha dele e não uma escolha da família, uma escolha de todo o ambiente familiar e não só em contingência de um. Mas é como você falou há pouco, né, Cláudio? Como as famílias hoje têm aumentado as violências domésticas e na maioria das vezes por causa do abuso de bebida alcoólica.
Então é importante ter a mudança deste ambiente, porque, olha, um fator, tem 6, eu estou falando de um, da abstinência. Tem a voluntariedade. A pessoa, ela adere a uma comunidade terapêutica de maneira voluntária. Então, a permanência dentro de um ambiente familiar é também voluntário. Se uma pessoa ela quer fazer o uso de bebida, quer fazer o uso de droga, ela tem esse direito. Mas será que eu preciso continuar com o ambiente, vamos dizer assim, facilitador, financiador desta opção? Então é preciso também aprofundar corajosamente na busca de decisão daquela pessoa que está vivendo no ambiente familiar e que disse, conscientemente, propositalmente, eu quero continuar fazendo uso da substância. Não é como muitas vezes as pessoas falam, amor exigente é para expulsar as pessoas que estão usando de casa. Não, mas é muito claro e muito bem definido. Não é expulsar, é convidar que aqueles que estão propagando, disseminando, favorecendo, fazendo uso, trazendo a droga para dentro de casa, tome uma decisão. Ou você vai permanecer com essas decisões e vai construir sua vida nisto, ou você vive com a gente, porque o nosso ambiente ele já está definido, está decidido. Nós não queremos conviver com pessoas que, fazendo uso da droga, fazem um afrouxamento das suas críticas, entram em confusões, perdem muitas vezes a condição de domínio mínimo da sua própria vida e trazem muitas confusões, agressões, violências, balbúrdias e o pior, vai prejudicando a sua própria saúde. Nós não seremos cúmplices disso. Façam uma escolha, esteja e permaneça aqui voluntariamente. É assim que a família deve agir, não só antes, mas principalmente depois que teve ali o privilégio de viver a experiência de um ambiente que está no ambiente, uma pessoa que está no ambiente familiar, um ente querido e que manifesta ali esse adoecimento tão grave. O terceiro propósito é chover no molhado. A comunidade terapêutica tem que ter o ambiente formado de maneira residencial, o que significa formação de vínculos. Sabe igual que é o velcro, que dá uma agarradinha assim, Como que na nossa família nós estamos valorizando esta vivência fraterna, de me comprometer, de colocar o outro, que é esse outro mais próximo de mim, como parte do meu projeto existencial. Como é que eu estou chegando até as pessoas e dialogando com elas e buscando compreender qual que é o projeto de vida delas? Como é que eu estou me oferecendo ao meu irmão, ao meu pai, ao meu marido, à minha esposa, a todas as pessoas que estão ali no nosso convívio? É dito dessa maneira a convivência entre os pares. E aqui dentro da família nós poderíamos dizer, não que todo mundo tem que ter problema de álcool e droga, até porque eu não acredito que nós vamos ter que ter uma cultura, uma sociedade, um mundo tão tomado pela droga, que eu acho até que já está, de uma certa forma, para que as pessoas acordem. Mas com certeza a família que foi assolada por esta pessoa que está lá adoecida, esta família é convidada a uma mudança de atitude, de comportamento, frente a todos os relacionamentos, diante dos relacionamentos de todos os entes. A valorização do desenvolvimento pessoal é uma das coisas que está colocada também dentro da lei lá, Falou assim, e olha que interessante, lá na lei fala que as comunidades terapêuticas do ambiente residencial, elas devem ser vocacionadas para acolher as pessoas com maior vulnerabilidade social. Olha que bacana, não é? Vocês já imaginaram se todas as famílias realmente assumissem um compromisso frente a esta sociedade injusta, de miséria, de pobreza, de pessoas que ainda morrem de fome, numa sociedade que a comida vai para o lixo, de pessoas que vivem dentro daquelas chamadas cracolândias lá, e a gente acha que não tem nada a ver com a gente? Imagina se todos nós assumíssemos a responsabilidade, como sendo uma obrigatoriedade minha de ter uma postura proativa, de eu ter como uma vocação, de eu colocar como uma missão na minha existência, na existência das famílias, acolherem aquelas que vivem maior vulnerabilidade.
que muitas vezes o sofrimento da dependência química na família, ela obriga a família a uma mudança radical dos seus princípios, dos seus valores. Né? Assim, este talvez seja o mais belo deles. É quando a pessoa que, vivendo a dependência, vai no fundo do poço e ela realmente alcança, vamos dizer assim, a perda até da dignidade, de uma miserabilidade muito grande, porque lá nas Cracolândias não estão só aquelas pessoas que não tiveram condição, não. São aquelas que tiveram condições também, com famílias estruturadas, com famílias com condições materiais, mas talvez famílias que ainda não tinham sido despertas para que toda aquela potencialidade é para que você tenha uma proatividade e você contribua para a melhoria dessa realidade que hoje nós vivemos. E aí, no quarto princípio, é uma avaliação médica para entrar na comunidade terapêutica. Eu vou pedir para você parar nesse quarto princípio, Ronaldo, porque eu vou... Só para a gente dar uma respirada, está sendo maravilhosa toda essa nossa conversa. Eu volto aqui, a gente vai pontuar rapidinho quais foram os 3 para quem está ligando a televisão agora e vamos para o quarto, quinto e sexto princípio com o Ronaldo, que está fazendo uma contribuição fantástica. Segura aí 2 minutos. Seguro, estou até querendo aplaudir aqui. Também, Ronaldo. olha, que foi. E já está servindo assim para muita gente. Para mim já está servindo assim. A gente não precisa ter problema com álcool e drogas em casa, não precisa ter a doença da dependência química para poder olhar tudo isso que a gente está aprendendo hoje e já pensar, será que a minha família está assim? Será que a minha família está funcionando como comunidade terapêutica? Vamos deixar essa lacuna aberta aqui, vamos continuar pensando. Vamos voltar para o nosso papo, que está maravilhoso? Olha, para quem está ligando a televisão agora, esse é o Momento de Amor Exigente. A gente aprende sobre dependência química. A gente começou uma conversa na semana passada muito interessante e é o quanto a nossa casa, a nossa família pode e precisa ser uma comunidade terapêutica, né? Nosso lar precisa ser terapêutico. E hoje a gente está tendo a honra de aprender com o Fernando alguns passos, eu diria que princípios que a família tem que ter, que por sinal são os mesmos que uma comunidade terapêutica tem. Ronaldo continua aqui via Skype, Luiz Fernando presencialmente. E o Ronaldo, só para lembrar então, o primeiro deles que você falou? Abstinência. Abstinência. O segundo é a escolha de viver e permanecer voluntariamente no ambiente. Terceiro. Né? Com as regras. E o terceiro, que seria propriamente mesmo as características do ambiente residencial, né? Que é a formação do vínculo, a convivência com busca do crescimento pessoal, né? O desenvolvimento de atividades que sejam educativas, né? De crescimento da pessoa, que dentro do amor exigente nós poderíamos identificar naquele princípio da cooperação, né? Que é a pessoa distribuir ali uma responsabilidade no ambiente familiar. E o quarto que nós iniciávamos, né, que o quarto, o quinto e o sexto são mais práticos, né? O quarto seria da questão da necessidade de uma avaliação médica prévia. Por quê? Porque nós não podemos negar que nós estamos falando de um acometimento no âmbito da saúde. Nós estamos falando de um problema que, inclusive, tem uma classificação internacional dentro do arcabouço, né, de entendimento da psiquiatria. Nós estamos falando lá do CID-10, né, um transtorno mental e comportamental decorrente do uso de substância psicoativa. Então, é importante que nós tenhamos também, né, dentro vamos dizer assim, das fases necessárias, que você faz uma intervenção na fase inicial, se você busca orientação através da própria mídia, ou através dos grupos de ajuda, de pessoas e profissionais amigos, uma pequena mudança pode trazer um grande resultado. Mas quando já na fase de maior comprometimento, com os sintomas mais definidos da dependência, a compulsividade, o sofrimento grave, quando a pessoa tenta fazer uma interrupção, mesmo que provisória, e aí ela é remetida a grandes sofrimentos, é evidente que a gente precisa também de uma estruturação profissional, uma expertise, né, técnica para fazer a ajuda também. Então nós não podemos negar também esta necessidade que é da busca de entendimento do que está oferecido hoje na sociedade para que a gente possa ter as boas orientações. E aí muito cuidado, né, porque está cheio de gente comprando gato por lebre, né, está cheio de pessoas que muitas vezes erram, pecam, porque elas querem ajudar, querem que tenham estas características que nós estamos descrevendo
e buscam lugares que falam que são comunidades terapêuticas, mas muitas vezes eles começam ferindo mesmo aquele segundo princípio que nós falamos, que é da voluntariedade. Se é um lugar de internação involuntária, de acolhimento involuntário, isso não é comunidade terapêutica, né? E aí, o quinto propósito, né, o quinto pressuposto é você ter um plano de ajuda, um plano individualizado de atendimento. Ou seja, cada pessoa é uma no mundo. Então nós precisamos de ver quais são as virtudes e quais são as carências ou necessidades de cada pessoa. E aí então nós desenharmos, né, nós fazermos um planejamento de ações, de atividades, de serviços, né, de múltiplos oferecimentos que existem, não só da mudança de dentro da família e das atividades descritas dentro da família, mas também fora. A pessoa volta muitas vezes de uma comunidade terapêutica que ficou lá um período de tempo, vai para dentro de casa e é como se tivesse entrado numa mecânica com um carro quebrado, aí reformou o carro, agora o carro está pronto para andar. Não. Pessoa não é carro, não. E comunidade terapêutica, né, esses ambientes de acolhida assim, não são fábricas de ficar consertando e voltando para o lugar, não. Então a pessoa precisa de dar continuidade ao processo de reabilitação, que é para a vida toda, é a vida inteira. Então a vinculação aos grupos de ajuda, a estruturação de outros ambientes, como o exercício da espiritualidade dentro da escolha ou da vocação que a família tem, né? Assim, às vezes os processos psicoterápicos mesmo, então buscar a ajuda especializada para dar continuidade, um mergulho mais profundo na estrutura da personalidade, do entendimento, das razões que fizeram com que a pessoa passasse por toda essa questão da dependência, que é absurdo, né? É irrazoável, é uma coisa que fere a razoabilidade, não é acometendo gente burra que escolhe ficar doente, não. É um problema muito sério mesmo, que interfere na vontade da pessoa e na capacidade dela de decidir sobre o uso ou não da droga, não para outras decisões na vida. E por último, que é só para reforçar o que nós já falamos, que é o não isolamento físico. Quando a gente fala da voluntariedade, nem precisaria da lei reforçar não isolamento físico, mas ela reforça. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa com um comprometimento grave, com a crítica, com o sofrimento, com o incômodo enorme, é horrível. Nada nesse mundo bate mais, dói mais do que o próprio uso da substância, da droga, quando a pessoa está adoecida. Não tem nada, nada que bate mais. Não tem nada que possa trazer uma punição, um castigo, alguma atitude, nem uma internação involuntária. Nada faz uma pessoa, nem prender, segurar, tirar a liberdade da pessoa, nada faz sofrer mais. Ela já está sem a liberdade, ela já está sofrida. Então, a lei reforça ali, olha, uma pessoa que está tão vulnerável assim, nós precisamos de estar atento e nós precisamos de reafirmar o princípio de liberdade. Então, é não contenção, não isolamento, não segregação, não desrespeito ao ser humano. Então, esse é o arcabouço que tem. As famílias, elas são isso, não é? Pelo menos deveriam ser. Deveriam, né? Tem uma distância entre o que a gente sabe que deveria e muitas vezes daquilo que a gente acaba reproduzindo e muitas vezes a gente reproduz aquilo que a gente recebeu ou a gente faz sem pensar. Agora, a partir do momento que a gente tem aí elucidado tudo isso que você acabou de passar pra gente, eu acho que fica esse desafio, né? Eu acho que isso vai ficar na mente de quem está assistindo. Sei que tocou fundo em muita gente e eu queria até te fazer uma proposta aqui, pegar o Luiz Fernando de supetão, assim, porque a gente não combinou, mas eu acho que a gente ainda tem mais para aprofundar sobre esse assunto. E a minha proposta, Luiz Fernando, se é que você me permite, é que a gente continue com esse tema, porque eu acho que a gente chegou num ponto de amor exigente aqui no Vida Melhor muito importante, que é o que eu sempre sonhei. É assim, tá, e o que é que a gente pode fazer já na nossa casa? Então, eu amei o nosso começo de conversa com a Ana Luísa e agora com o Ronaldo, que é transformar a nossa casa numa espécie de comunidade terapêutica, né?
sendo seu filho um dependente químico que já foi, que já voltou, ou não. Ou sendo alguém que está ali, graças a Deus, na sobriedade, ou que nunca nem se envolveu com drogas. A nossa casa tem que ser essa comunidade. Aí hoje o Ronaldo trouxe pra gente esses aspectos que são interessantíssimos. Eu queria que a gente voltasse na semana que vem para falar sobre a voluntariedade. Quer dizer, o filho, ele pode decidir se ele quer ou não permanecer nessa casa, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho das regras. O que uma comunidade terapêutica tem comumente como regra, além da abstinência que a gente já falou, né? Então eu queria regras práticas, como tem que trabalhar, tem que arrumar cama, enfim, eu quero que você traga isso pra gente na semana que vem, porque eu acho que essas coisinhas bem práticas vão nos ajudar a entender melhor quais são as ações que a gente pode e deve adotar na nossa casa para começar essa transformação. Combinado? Pode ser assim? Nossa, olha, se eles aceitarem, de repente, eu não sei se tecnicamente é viável que os dois estejam juntos, lado a lado. Eu acho que os dois é mais difícil por conta do Skype, que a gente pode até tentar, mas a gente pode dividir. Isso a gente decide depois. Tá bem, Podemos verdade, continuar esse assunto? Podemos, devemos, então, e isso vai engrandecer muito a família de Amor Exigente, que já é uma família, a família de Amor Exigente, ou seja, as pessoas que ficam no Amor Exigente, já é uma família que exerceu a humildade de reconhecer que não deu conta sozinha, e aí vai ter um novo modelo de funcionamento familiar, que é este que o Ronaldo está propondo. Então é encantador, eu estou... Show! Tamo juntos, então. Ronaldo, muito obrigada. A você que está conhecendo o Amor Exigente agora, já quer os contatos, presta atenção, liga, peça o link para participar da reunião no dia que for melhor para você, ou com um grupo que for direcionado, porque tem grupo de cônjuges, tem grupo de pais, tem grupo de sobriedade. Então é no 19 2519 6555. É o WhatsApp, ó, 19 2519 6555. E o site amorexigente.org.br. E você sabe, Cláudia, que agora o Tiago fez uma novidade. Entrando no site, vai aparecer a bolinha, um botãozinho do WhatsApp por celular. Aí você clica ali e já cai direto no WhatsApp nosso. Então entra no site que vai ficar fácil. amorexigente.org.br. Muito obrigada, Luiz Fernando. Muito obrigada, Ronaldo. Força, Obrigado, fé e alegria. Uma ótima semana e até a próxima. Tá Alegria. Bom? Obrigada. A gente continua aqui no Vida Melhor. Gente, o Vida Melhor tem uma missão muito clara. Eu não sossego enquanto não te ajudar nessa caminhada, porque eu também quero ser ajudada nessa caminhada. Viver é uma delícia, mas a gente tem desafios constantes, né? Então vamos juntos, melhorando sempre, cada vez melhor.